Qual é a relação entre o super-herói Professor Errante e a dupla de detetives Ludi e Quincas, da Looking Film Investigações Filosóficas e Mitológicas? Para entender isso, nós precisamos entender um pouquinho do drama do Professor Errante. O Professor Errante é um ser imaginário. Ele sabe que ele é um ser imaginário. Alguém colheu esses elementos do imaginário coletivo mundial e usou esses elementos para criá-lo. Quem foi que fez isso? Vocês sabem. Fui eu, tá certo? Eu criei o Professor Errante, que é um personagem, não é? Um personagem de faz de conta. Esse personagem de faz de conta, como ele é ligado ao imaginário coletivo, por mais que ele tenha uma certa autonomia, uma certa independência, que ele tome as suas próprias decisões, de vez em quando ele é arrastado a certas coisas por essas forças do imaginário coletivo. Ele é parcialmente transformado, uma parte dele se transforma, muda, porque ele é arrastado a ser uma coisa que ele não quer, ele é arrastado numa direção, ele é arrastado em outra, pela imaginação das pessoas. Fazem com que ele se transforme, porque ele é feito de imaginação. Então ele vai sendo arrastado numa direção ou em outra, mas ele tem também uma certa autonomia, uma certa independência, para lutar contra isso, para lutar contra essas forças que arrastam ele a ser aquilo que ele não é, que arrastam ele a mudar aquilo que ele constrói para si mesmo, aquilo que ele é. Quer dizer, ele está em processo de construção, tentando ser algo, e as forças, não é, do imaginário coletivo às vezes não permitem isso. Elas arrastam ele numa direção ou em outra porque interpretam ele de um jeito diferente daquele pelo qual ele próprio se interpreta. Para ele poder ser o que ele pretende ser, ele precisa lutar, em certa medida, contra essas forças. Ele precisa conquistar a sua autonomia. Então, qual é o esforço do Professor Errante para conseguir conquistar maior autonomia, maior independência, para ser aquilo que ele realmente é, aquilo que ele pretende ser, aquilo que ele constrói para si mesmo na sua vida? Qual é o caminho dele? Ele quer descobrir quem foi o seu criador. Quer dizer, é um personagem de faz de conta que está na minha cabeça, tentando descobrir quem eu sou, tentando se apossar de si mesmo na minha cabeça, tomar controle, se tornar independente, se tornar mais independente do que já é. Porque um certo grau de independência em relação a mim ele tem. Afinal, ele é uma construção do imaginário coletivo. O fato dele ser uma construção do imaginário coletivo, por um lado, tira a independência dele, porque o arrasta numa direção ou em outra, de acordo com o imaginário coletivo, mas, por outro lado, o torna relativamente independente também, porque o imaginário coletivo é plural, é múltiplo, vai em direções contrárias, e aí ele consegue nisso, né, uma certa liberdade. E também porque o imaginário coletivo, muitas vezes, permite que ele escape daquilo que eu pretendo, que é o meu controle sobre ele enquanto seu criador. Tá? Essa é a brincadeira que eu vou fazer com esse personagem. É bem doido, né? É uma brincadeira bem maluca, porque eu me coloco dentro da história como alguém com quem o personagem de faz de conta se relaciona. Ele vai se relacionar comigo, né? Essa é a brincadeira. Mas, antes dele chegar até mim, antes dele descobrir quem eu sou, ele vai perceber que eu criei um personagem, eu inventei um personagem que o teria inventado. Quem é o personagem que inventou o Professor Errante? É um dos tais dois detetives da Looking Film. O Professor Errante vai tentar entrar na cabeça dele para se autodominar, conseguir a sua independência, a sua autonomia, e através dele vai tentar descobrir quem é o criador real por detrás dele, aquele que não é de faz de conta, aquele que está no mundo real, que sou eu. Ele vai tentar me encontrar por detrás daquele personagem para tentar também se autocontrolar na minha cabeça, ganhar autonomia, ganhar independência dentro da minha cabeça, se libertar do meu domínio. Então é essa brincadeira que eu vou estar fazendo aqui. E vai ser muito divertido para mim, porque eu vou construir, né, as aventuras desse personagem de faz de conta, que é o Professor Errante, mostrando ele em luta contra mim, em luta contra o seu autor, né? Então vai ter uma coisa assim, né? Não é bem luta contra o seu autor, ele quer apenas a sua independência. Em outras palavras, ele quer ser mais real. E para tentar ser mais real, ele vai ter que ganhar um autodomínio, não ser controlado por uma pessoa real que está fora dele.
E aí ele vai tentar mexer com a minha cabeça, claro, dentro dessa história de faz de conta que eu estou criando. Quer dizer, é todo um rocambole maluco, né? Com o qual a gente vai poder ter várias situações muito cômicas e muito interessantes para se discutir a respeito de questões ligadas a autoconhecimento. A gente vai poder discutir sobre a questão da liberdade, as relações entre o individual e o coletivo, as relações entre o imaginário e o nosso irracional, sobre o qual nós não temos tanto controle assim, e um lado nosso sobre o qual a gente tem mais controle, e todo esse tipo de coisa. Tudo isso nós vamos poder trabalhar. Chegando nesse ponto, nós estamos em boas condições para apresentarmos melhor também esses dois personagens da agência de investigações Looking Film, Lud e Quincas, investigações filosóficas e míticas. Então temos aí um personagem que é o grande detetive, né, uma espécie de Sherlock Holmes das investigações de problemas e mistérios e questões da filosofia e da mitologia, que é o Lud, e temos o seu assistente, que é o Quincas. Qual dos dois inventou o professor errante? Foi o Quincas. O assistente do grande detetive inventou o professor errante. Existe um paralelo aqui entre esses dois detetives e o tal famoso Sherlock Holmes. Eles são, de certa maneira, uma versão do Sherlock Holmes e do Watson, que todo mundo conhece, são personagens famosíssimos. E nas aventuras de Sherlock Holmes e Watson, o assistente do detetive, o Watson, é o autor de histórias em que ele conta as aventuras dos dois. Aqui, o assistente do grande detetive vai escrever histórias que não são exatamente as aventuras dos dois, mas são histórias malucas, bem malucas, inspiradas indiretamente nas aventuras dos dois. O Quincas é um sujeito com uma imaginação incrível. Quincas é um personagem assim que tem um lado meio ripongo, meio hippie e com muita imaginação. E quando ele escreve as suas histórias, ao invés dele narrar o que está acontecendo nas suas aventuras com o Lud investigando as coisas, ele inventa um personagem que é o professor errante, no qual ele joga coisas dele próprio, né, características dele, joga coisas do Lud misturadas ali, e nas aventuras do professor errante ele mistura alguns elementos das suas próprias aventuras com o Lud. Vejam que coisa maluca. Então, nós vamos ter momentos em que nesses vídeos, eu como narrador vou mostrar as aventuras dos dois detetives, e conforme eu for narrando, vão começar a aparecer cenas dessas aventuras, eu vou fazer os dois personagens, usando perucas, etc. Vai ser uma coisa meio cômica, e vamos ter, paralelamente a essas aventuras, as aventuras do professor errante. Em certos momentos eu vou parar essa narrativa com essas cenas para fazer um exame filosófico do que está acontecendo, fazer uma análise em que nós vamos ver muitas discussões sobre filosofia e mitologia aparecendo. Aventuras de um super-herói de um lado, aventuras de uma dupla de detetives de outro. Às vezes eu vou usar uma dessas aventuras, né, para explicar as coisas que eu quero explicar, às vezes eu vou usar os outros personagens e as aventuras desses outros personagens.